O problema é a solução. Acabei de sair de um ponto aqui e fiz um stories ali no Instagram mostrando uma dificuldade que eu tive de abrir a máquina ali. A gavetinha estava cheia de moedinhas e na hora que eu fui abrir não estava conseguindo abrir a gaveta pelo fato que estava com as moedas lá. E às vezes eu até falando assim, já pegando várias coisas hoje, mexendo nessa máquina, passou pela minha cabeça assim que o problema é a solução. Eu tava com um problema que não conseguia abrir a gaveta. E o problema era que tava cheio de moeda. Imagina se a gente for ficar achando problema em tudo quanto é coisa, né? Eu acho falando que o problema é porque tava cheio de moeda. Gente, que coisa gostosa é abrir a máquina quando a máquina tá cheia de moeda, né? Então eu tava com um problema ali. E a solução foi eu esvaziar lá. E o problema é que esse é um tipo de problema que todo operador de vending machine quer ter. É a máquina cheia de moeda. Mas tem mais problemas aí que eu vou contar para vocês que apareceu no decorrer daquela máquina ali. Eu cheguei, agora são 11 horas e 57 minutos. Já saí do ambiente lá. Outro probleminha que eu vi ali, que nós operador, não é a primeira vez que eu falo isso, e só repetindo, é a situação que quando a gente chega no local onde no horário impróprio. Eu cheguei ali, saindo 11h57, era umas 11h30, fui bem rápido ali, era hora do almoço, o cara tava servindo almoço ali, e eu notei que na hora que eu saí da mesa dele, já tinha uma menina de pé esperando para sentar na mesa ali. Então algo que a gente tem que ficar sempre antenado aí, é saber o horário de chegar. Como hoje eu vim fazer umas missões específicas aqui no que se refere às vending machine, eu resolvi ficar lá e tentar ser o mais ágil possível e não atrapalhar o desenvolvimento do ponto comercial ali do cliente ali. E olha que legal também, quando eu cheguei, eu peguei e corri o olho no WhatsApp e fui ver o nome do cara lá, o dono. Eu recordo que já faz mais de 10 anos que a gente tem máquina nesse ponto, e era o pai dele que tomava conta antigamente dessa padaria, meio que restaurante assim. Então é de longa data. E eu recordo que a última vez que eu vim, ou a penúltima, ele tinha assumido a gerência e a liderança lá do estabelecimento comercial deles. Daí eu até queria saber mais o porquê que chamava o nome e tal, o que tinha acontecido com o pai dele. E por incrível que pareça, eu esqueci o que ele falou. Não lembro se o pai dele, não recordo o que aconteceu com o pai dele. Se o pai dele não fica mais lá na padaria. E o que eu vejo de importante dessa conversa que eu tô falando aqui? Como é bom você chamar as pessoas pelo nome ali assim. Eu noto que na hora que eu, em várias circunstâncias, fulano ali falou: oi fulano, Bernardo o nome dele, foi: oi Bernardo, vim mexer na maquininha aqui, o cara me estampou, o cara até estampou um sorriso no rosto na hora que eu falei o nome dele ali. Então sempre que possível, grava o nome do cara no WhatsApp aí, porque se você deixar para gravar só na cabeça, tem grandes chances de esquecer o nome da pessoa. E mas como eu falei no início desse vídeo, o problema é a solução. Tem problema pela frente ainda aí. Então eu catei a maquininha ali, assim que esperei ele atender os clientes que estavam na frente. Tinha 2 clientes. Esperei ele atender, na hora que ele atendeu, eu já cheguei no caixa que ele tava lá, falei assim: oi Bernardo, vim mexer com as maquininhas aqui. Aí, como eu falei, ele sorriu ali, eu levei a maquininha lá no canto. E nessa que eu tava mexendo na maquininha, eu notei que tinha uma funcionária que tava de pé no balcão e tava me olhando. Eu peguei e falei pra ela assim: pedi um favor pra você arruma 2 sacolinhas pra mim pôr as moedas. Eu não tinha levado sacolinha. Sempre é bom levar aquela... Eu esqueci, você pega, tem um saquinho que você vai destacando ele assim, aquilo é muito bacaninha mexer com aquilo. Daí, enfim, ela pegou e trouxe a sacolinha pra mim, 2 sacolinhas, coloquei uma dentro da outra. E comecei ali, como eu falei ali no Instagram, tá mostrando, comecei a abrir a maquininha embaixo pela gaveta, não deu certo, estava muito cheio de moeda. Daí fui tentar abrir por cima, eu só tinha trazido um molho de chave, e aquele molho de chave não deu certo.
E eu peguei, vou ter que ir lá no carro pegar. Daí nessa que eu fui lá no carro, eu aproveitei e trouxe a máquina que eu ia substituir. A máquina nova lá. Nova no modo de dizer, né? Daí eu trouxe a máquina pesada e você chegou ofegante lá. Cheguei ofegante e peguei a chave também. Esse molinho de chave aqui, ó. Algo que eu sempre faço é isso aqui, ó. Eu ando com essa chave pendurada assim no pescoço. Que daí pra não ficar esquecendo. Eu não fiz isso. Eu tava com um molho menor de chave, esse que tava na caçamba do carro lá e eu não quis pegar. Mas daí eu trouxe a máquina, já deixei lá na frente e como trouxe a chave também, fui abrir o cofrinho da máquina, a parte de cima da máquina. Abri a parte de cima, coloquei uma foto no Instagram lá. Daí eu não pude, eu teria que parar de filmar porque se eu ficasse com uma mão só, eu ia derrubar um monte de moeda no chão. E era tudo que eu não queria fazer, era chamar atenção ali naquele momento. A hora que eu cheguei, eu já fiquei um pouquinho alerta. Cara, a gente é operador de vending machine, mas às vezes você tem que ficar meio alerta, assim, na frente de quem que você fica abrindo essas máquinas. Ninguém de nós abre a carteira numa rua movimentada e para ficar contando dinheiro. Né? Então, por esse mesmo motivo, até dentro do estabelecimento comercial, a gente tem que ficar um pouquinho meio, olha assim, evitando ficar chamando atenção. Que jeito de chamar atenção? Derrubando moeda no chão. Eu, até para contar as moedas na maquininha, eu coloco devagar na máquina, assim, de forma que não fique fazendo barulho das moedas. E ó, barulho de moeda contando, se você usa a maquininha lá para contar, o cara escuta de longe, fica chamando atenção. Então, eu evito chamar atenção. E essa história de evitar de chamar atenção, bem do meu ladinho tinha duas senhoras e eu vi que elas ficaram muito curiosas de ver. E olha, qualquer um fica curioso. É raro, operador de vending machine, se você falar isso para muitas pessoas, isso não é uma profissão e o cara nem sabe o que seria isso. Mas a gente que é do campo de batalha, nós somos operadores de vending machine. E é muito curioso as pessoas entenderem o que é um operador de vending machine e muito curioso também, consequentemente, a operação da vending machine. Então, o dia que você vai abrir uma máquina e tiver gente do lado ali, as pessoas vão olhar, sabia? Então, dessa tiazinha estava olhando lá e eu vi que até uma cochichava alguma coisa com a outra, mas eu continuei meu serviço, contei super rápido o negócio, mas contei rapidinho e nessa de contar, já fechei a maquininha, coloquei a maquininha lá na frente do estabelecimento comercial. Daí eu acabei deixando ali por segundos a máquina de contar moeda e o pacote de moeda. Deixei ali na minha esfera de vigilância. Coloquei na frente ali, a uns 10 passos para frente, a maquininha. Já peguei, tinha uma menina esperando ali para sentar. E eu fui bem rápido mesmo, porque a gente tem que ter essa percepção. O dono, às vezes, nunca vai falar nada pra gente. Pode ser que fale, tá? Os funcionários também, às vezes, é provável que eles não falam. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, ter essa atenção devida, porque senão a gente acaba se tornando uma pessoa chata lá. O cara fala, nossa, carinha da máquina veio justo agora. Já provavelmente, ou possivelmente, ele já até pensou isso, né? Mas como eu fui rápido, acabou desenvolvendo o serviço rapidinho ali. Peguei, fui lá no caixa, contei 2 moedas. Dessa vez eu fiz algo diferente. Normalmente na hora que eu vou contar as moedinhas, eu acabo quase sempre chamando alguém ali para conferir as moedas junto comigo. Dessa vez eu vi, diante de todas essas circunstâncias que eu tô contando, peguei e contei rapidinho a moeda, mas porque eu sabia de algo que ia acontecer. Eu não ia levar as moedas. Eu iria pegar e passar tudo para ele. E daí qualquer coisa, se ele ficasse um pouco na dúvida se tinha moeda ou não, ele falasse para mim, eu sentisse assim alguma objeção por dele ter contado sozinho, eu ia falar, seu Bernardo, pode contar as moedinhas aí, tá, para ver se tá certinho e tal. E eu poderia falar isso para ele. Outra coisa, eu acabei não falando porque possivelmente ele vai contar essas moedas depois lá. Então, hoje em dia, na hora que eu deixo no ponto todas as moedas eu sei que vou deixar, eu acabo não chamando a pessoa para estar conferindo, senão eu ia perder tempo. Imagine, o cara já estava ocupando os funcionários dele tudo lá. Tinha a tiazinha lá, a funcionária dele que ficou olhando para mim um pouquinho, mas logo mais eu percebi que ela estava já nativa lá. Então eu ia segurar um tempo do funcionário dele, segurar uma mesa dele e possivelmente
né, ia atrapalhar um pouquinho, cara. Então tudo que eu não queria era atrapalhar, eu queria somar. Só peguei e fui levar, na hora de passar a comissão para ele, esperei mais uma vez ser atendido. Daí ele, na hora de passar a comissão, eu tava na fila e eu já printei a minha calculadora do celular e já encaminhei no celular dele, que eu tinha falado com ele dias atrás. Já passei, escrevi assim o valor total, R$424. Paguei a comissão dessa vez, gente, comissão de 20%. Eu paguei essa comissão de 20%, foi um pontinho que eu não tinha esgotado a máquina ainda, mas foi um pontinho que eu demorei ali uns 7 meses, mais ou menos, para passar de volta, ou seja, um pouquinho mais, a média, estou passando agora de 6 meses aí, mas ainda está dentro da nossa média aí. Então eu noto assim que fiz um agrado um pouquinho melhor pro cara, o pontinho é bom, a máquina, bem dizer, quase esvaziou, foi uma chinesinha, daquela Citroën, eu coloquei, não tava cheiona, porque se tivesse cheiona eu tinha vendido 750 moedinhas, que cabe na Citroën. Como ali, então, tinha um pouquinho mais pra cima do meio, tinha R$424 em moeda, 20% de comissão, mandei no WhatsApp dele lá tudo. E ele me paga em dinheiro na hora. Eu tinha que fazer um troco pra ele, eu não tinha trocado. Acordei cedo hoje, agora fica aí abrindo boca, né? Daí eu já fiz um Pix na hora pra ele, ali dos R$11, 424, daí menos 85. Eu sei que eu tinha que voltar R$11 pra ele. 85 é a comissão dele, tá, gente? E voltei a comissão, fiz um Pix pra ele. Daí na hora de sair, olha que interessante, o título desse vídeo, o problema é a solução. Eu pego e explico para esse Bernardo, eu troquei as máquinas aqui, coloquei máquina diferente. Uma máquina é de 4 moedas e a outra máquina é de 2 moedas. Eu notei, falei, nossa, mas daí não aceita cédula? Ele perguntou para mim, eu falei, não, é só moeda. Daí nisso eu já peguei, mas agora você tá com bastante moeda aí, Bernardo, meio querendo tampar o sol com a peneira, né? Eu falo assim, agora tá com bastante moedinha, né, Bernardo? Não, agora deu bom mesmo e tal. Mas eu notei que no fundo ele queria algo a mais ali, queria uma solução melhor, ele ficou preocupado. Essa foi a mensagem que talvez o silêncio e o olhar dele fez pra mim. Ele ficou preocupado em faltar moeda pra ele. Na hora eu peguei e lembrei, Bernardo, fazer o seguinte, eu vou deixar ficha pra você. Vim aqui no carro, peguei um tanto de ficha, tinha poucas fichas, umas 40. Levei pra ele lá, falei, Bernardo, expliquei pra ele como funciona o negócio da ficha. Falei assim, você não vai pagar nada pra mim agora, tá, Bernardo? Eu vou deixar com você, mas na hora que o cliente chegar aqui, fala assim, me dá uma moedinha, se não tiver moeda, você pode dar essas fichas. E essas fichas, cada uma delas, você vai cobrar R$1, porque depois, no dia que eu vim abrir essa máquina aqui, essa ficha ela vai ter um valor monetário. Eu vou contar cada ficha dessa como se fosse R$1. Então, cobra do cliente lá, essa fichinha você vai ter que cobrar. Ele pega e fala, não, beleza, já vi que ele ficou mais contente. Ainda falei mais uma vez pra ele assim, Bernardo, fazer o seguinte, eu vou trazer um pacotão de ficha pra você aqui, pra gente deixar nessa máquina. E eu vou ter que fazer isso agora, né? Tem que trazer um pacote de ficha pra ele, trazer umas 100 fichas pra ele. Eu não gosto de levar também, falo pacotão no modo de dizer, né? Mas dar muita ficha pro cliente eu também não curto. E eu vou contar pra vocês por que eu não curto dar muita ficha pro cliente. Porque se você dá muita ficha, no dia que você abre a máquina não tem dinheiro. A máquina só tem ficha. E arrisca você naquele momento ali de você fazer o negócio que a pessoa, na hora de pagar a comissão, a pessoa não ter dinheiro para pagar você e só ter ficha lá dentro. Então eu gosto de sempre deixar não muita ficha. Eu dou uma olhada nesse ponto. O ponto do Bernardo ali é um pontinho que vende bem, mas a cotinha dele de ficha ali, considerando que agora também é catraca de 4 de 2, é no máximo 200, 300 fichas ali. São depois 300 fichas, até dá pra deixar ali. Então depois acontece isso que eu falei pra você, essa objeção aí. Mas olha, isso era um problema na hora que ele falou pra mim, cara, mas aí R$4 moeda é o problema. E a solução era e é a ficha. Até o próximo vídeo.